Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele encoraja esses jovens pastores de Éfeso a seguir firme na sua caminhada de fé. E neste capítulo 3, ele vai iniciar falando dos males e as corrupções dos últimos dias. Ou seja, ele começa dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui ele está dizendo a Timóteo que tempos difíceis virão, mas ele diz que ele permaneça no rumo certo, em meio a esses tempos difíceis que vão acontecer. Pois os homens serão egoístas, avarentos, ou seja, amantes do dinheiro. A avareza é uma coisa séria, meus irmãos. O mundo vive hoje nessa ganância. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, ou seja, o dinheiro é um Deus, é o Deus Mamum para muitos. Aqueles que têm dinheiro, eles não se preocupam muito porque eles podem fazer tudo com o dinheiro. Eles não procuram um relacionamento com Deus, muitos, porque o próprio dinheiro é um Deus para eles. Nós sabemos que tudo vem de Deus, tudo dependemos de Deus. Nada fazemos sem a anuência do nosso Deus. Jactanciosos, orgulhosos, vaidosos, arrogantes, blasfemadores, ou seja, blasfemam do evangelho de Cristo, que esse evangelho não tem valor nenhum, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desrespeituosos. Ou seja, tudo isso são tipos de pessoas que vamos ter ao longo da história. Ele está aqui alertando Timóteo para o que ele vai passar por tudo isso. Versículo 3 diz: desafeiçoados, implacáveis, ou seja, pessoas que não cedem. Eles vão ter o coração duro, mesmo diante da pregação da palavra de Deus. Muitos não vão ceder, vão ficar firmes, sem atender um chamado de Deus. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha a quantidade de adjetivos que Paulo fala aqui dessas pessoas, desse tipo de gente nos últimos dias, que Timóteo, pastor dessa igreja de Éfeso, vai se defrontar, e nós também nos dias de hoje. E se aplica nos dias de hoje também. E ele vai agora, a partir do versículo 4, traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, arrogantes, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aqui, essa relação aqui que nós citamos, estão muito preocupados com o valor temporal. É aquele valor que é palpável, que você vê, que você pega. Fama, poder, riqueza. Esse é o valor temporal que muitos buscam no dia de hoje. Em detrimento do valor eterno, que é aquilo que não se vê. Mas nós sabemos que quando morremos, só levamos uma única coisa: a alma, nada mais. Toda essa luta por esses bens materiais, vão ficar tudo aqui, nada se leva. E a alma, imediatamente após a nossa morte, quando há uma separação do corpo, da alma e do espírito, o nosso corpo é para o pó da terra, o nosso espírito volta para Deus que o deu. A nossa alma, ela entra no altar de Deus, no paraíso, ou vai para o lugar de sofrimento, no Hades, no Tarto, no Sheol, ou chamamos inferno, já em sofrimento. Então, se as pessoas soubessem, o maior desafio nosso aqui na Terra é a salvação. A salvação é o nosso maior desafio, irmãos.
essa luta pelo valor temporal, isso aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, aqui uma vida é uma viagem. E ele vai dizer agora, no versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Ou seja, esses que não querem saber de Cristo, esses que não querem saber do Evangelho de Cristo, que o Evangelho está sendo pregado, mas eles estão relutando, não aceitam. Vamos perder tempo, irmãos, com aqueles que querem, com aqueles que têm interesse em aprender, em ser multiplicador do Evangelho. Quando Jesus nos comissionou a fazer o ID, é para que nós tenhamos multiplicador do Evangelho de Cristo. Essa é a ideia. Não devemos dar pérolas aos porcos. Ninguém está obrigado a convencer alguém para que ele aceite Jesus Cristo. Quem convence é o Espírito Santo. Não é atribuição do homem. A nossa atribuição é pregar a palavra de Deus, somente isso. O convencimento é feito pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então, essa ideia que o pastor convence alguém para aceitar o Evangelho de Cristo não é verdade. Quem convence é o Espírito Santo. Nós, na nossa capacidade, está em pregar a palavra de Deus de forma verdadeira, de forma consciente, pregar a palavra de forma verdadeira. Isso é o nosso ministério, que Jesus nos comissionou. Pois entre esses encontros que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então aqui nós temos que ver que dentro, né, das igrejas tinha falsas doutrinas, levando as pessoas à apostasia, a não crer no Evangelho de Cristo. E aqui são os males e as corrupções dos últimos dias que Paulo exorta ao pastor Timóteo que vai acontecer. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Esse Janes e Jambres eram feiticeiros egípcios. De acordo com a tradição, que se opuseram a Moisés na época da libertação do povo israelita da escravidão lá no Egito. Então eram feiticeiros, né, encantadores de serpentes, que rejeitaram, né, que se opuseram a Moisés naquele momento da libertação, fazendo também mágicas. Né? Mas nós entendemos que o poder de Deus foi manifestado perante esses de forma muito mais efetiva, mais forte. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Ou seja, eles foram desmoralizados, porque a serpente, o bordão de Moisés virou serpente e engoliu as outras serpentes. Ou seja, o poder de Deus foi ali manifestado de forma visível. Então, eles viram que eles foram, não foram avante diante daquilo que eles quiseram mostrar para Moisés. Mas a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo elogia Timóteo por a sua firmeza e exorta a permanecer leal à verdade. Então, mais uma vez aqui, ele vai exortar Timóteo, elogiar Timóteo pela sua firmeza e exortar a permanecer leal à verdade. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensinamento, procedimento, a conduta, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Ou seja, tu tens seguido tudo isso com firmeza. Os ensinos do Senhor Jesus, com propósito, com fé, com paciência, com amor, com perseverança. Ou seja,
o elogio que Paulo faz a Timóteo pela sua firmeza diante de tanta perseguição, de tantos falsos mestres, falsas doutrinas. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. E aqui ele está relembrando o que ele sofreu na sua primeira viagem missionária. Quando Paulo ele vai ali para Antioquia da Pisídia, ele sai de Antioquia da Síria, ele vai para Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. E ali em Listra, que é onde Timóteo, né? Timóteo é ali de Listra, não conheceu Timóteo ali naquela primeira viagem missionária, ali Paulo foi apedrejado, foi dado como morto, ao ponto de entender que Paulo tinha morrido em Listra. E ali nós entendemos, como Paulo disse que foi o terceiro céu, nós entendemos que ali foi onde ele conheceu o trono de Deus. Porque para todos ali Paulo morreu. E Paulo ali sai dali e ainda continua o seu ministério. Nós sabemos que Deus tem um projeto para cada um de nós. O tempo é dele, nós temos um tempo determinado por Deus aqui na terra. E quando esse tempo chegar, quando o projeto que Deus tem para nós for concluído, ele nos leva, ele nos chama. Esse é o momento dele nos chamar. É quando o projeto que ele tem para nós for concluído. Ele está dizendo aqui que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ou seja, ele livrou Paulo de todas. Listra foi uma das principais, porque ele foi dado como morto. Mas depois de Listra, ele fez ainda 2 viagens missionárias, sofreu muito, levou chicoteadas, 5 quarentenas de açoite menos 1. Muitos aguentavam, uma quarentena levou 5. Então, porque tinha um propósito, porque Jesus sabia que ele tinha que ir a Roma, pregar para a guarda pretoriana, muitos se converteram ali. Então, tinha todo um projeto já preparado para este homem, esse grande homem de Deus que é Paulo. Ele contou no versículo 12, ora, todos quantos querem, vivem piedosamente em Cristo, Jesus serão perseguidos. Olha o que é que Paulo fala. Todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Servo de Deus será perseguido. Não há um sequer que não seja perseguido. De alguma maneira vai ser perseguido. Essa ideia de você ficar em casa, ou desigrejados. O desigrejado não participa de igreja porque nós somos o corpo de Cristo. E uma pessoa só não é igreja. Porque a igreja, Jesus é o cabeça da igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. E o corpo não forma com a pessoa. Por isso que o desigrejado não faz parte de uma igreja. E aí ele não vai passar por perseguições, ele não vai passar por os testes. Nós precisamos ser testados para ver o nosso comportamento diante de tribulações, diante de aflições, como é que Deus quer nos provar como é que nós enfrentamos tudo isso. Como nós agimos diante de tudo isso. Diante das tribulações dessa vida, como é que nós reagimos? É isso que ele quer de nós. Ele vai, a partir agora, assim, no versículo 13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esses aqui, o fim deles é conhecido, é vaso de ira. É o lago de fogo, é a segunda morte. Porque não aceitaram o evangelho de Cristo. Não aceitaram a obra redentora de Jesus na cruz. Não deram a menor importância à cruz. Mas agora, a partir do versículo 14, ele vai falar a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Sabendo de quem o aprendeste. Então, nós vamos entender que o apóstolo Paulo, ele tinha consciência
do seu conhecimento do Antigo Testamento, da Tanakh. Mas o fato é que Timóteo, ele vem de uma família judia, onde a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice eram pessoas que tinham conhecimento das Escrituras. Mas Paulo, mesmo conhecendo o Antigo Testamento com profundidade, conhecendo a Tanakh, é necessário conhecer Jesus Cristo para conhecer o Antigo Testamento. Porque nós vamos ter muitas informações no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. E quando Paulo tem esse encontro com Jesus, ali ele tem agora profundidade, conhecimento, que o Messias veio, o Messias é Jesus. E que não há salvação fora do Messias. E tudo aquilo que aconteceu, tabernáculo móvel, matança de animais, tudo levava a Cristo. Tudo levava a Cristo. Ou seja, antes de Jesus, como é que houve salvação? Colocando a fé no Messias que viria. A fé no Messias que viria. Como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. E nós, olhando para trás, no Messias que já veio. Esse é o caminho da salvação. A salvação sempre vai se dar pela fé no Messias. Para nós, no Messias que já veio, olhando para trás, e os nossos pais olhando para frente no Messias que viria. É isso que ele está aqui levantando. Ele vai dizer agora, e desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele está afirmando que a salvação se dá pela fé em Cristo Jesus. E ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça. A Escritura é dotada de autoridade e é útil tanto para o Novo, para o Antigo, como o Novo Testamento. Como é que essa palavra surgiu? Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus, através do Espírito de Deus. Ou seja, homens escreveram esta palavra, em torno de 40 homens, mas inspirados pelo Espírito Santo através de sonhos e visões. E esses textos catalogados, o cânon bíblico, é realmente a palavra de Deus que está entre nós. É dotada de autoridade. Como ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ele termina esse capítulo dizendo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Ou seja, a salvação tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Há responsabilidade humana na salvação. Os atos de Deus é regeneração e justificação. Ninguém é justificado ou ninguém é regenerado fora de Deus. É Deus que faz isso em nós. É o Espírito Santo que nos regenera. Pela fé em Jesus Cristo, é o nosso Pai que nos justifica. Nos tornamos justos diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Mas tem um processo chamado de santificação, que é a responsabilidade humana na santificação, sem o qual também ninguém verá a Deus. É isso que ele conclui esse capítulo, dizendo que a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus nos abençoe sempre.